Olá pessoal, tudo bem? Então sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Só reforçando que no Moodle tem todo o material de apoio, não só esses slides que eu estou utilizando na apresentação, mas eu tenho os livros, os e-books, tudo certinho para que vocês possam acompanhar. Sem falar que esses livros também tem na biblioteca online e também tem na biblioteca física também, ok? Vamos começar então falando sobre os princípios da administração. Eu gostaria de resgatar com vocês um assunto muito importante, já que já que nós estamos falando que vocês serão gestores da área da tecnologia da informação, e eu gostaria de resgatar alguns princípios da teoria geral da administração. Vocês já estudaram esse assunto, acho que no terceiro semestre, quando tem a disciplina de fundamentos da administração. O que eu vou fazer aqui com vocês agora é um resgate. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, haja vista que vocês já estudaram esse assunto. Vamos começar então estudando os princípios universais da administração. Acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que vivemos em uma sociedade de organizações, e essa sociedade de organizações a gente pode simplificar de maneira bem simplista mesmo, que toda e qualquer reunião de pessoas é uma forma de uma organização. Seres vivos, seres unicelulares, seres é, mamíferos, plantas, todas elas se organizam de uma forma a criar um ecossistema a seu entorno. E o ser humano não é diferente. E é graças a essa evolução toda, desde o ser humano que era caçador-coletor e agora se transformou em um ser social, em um homem social, é, nós passamos a tentar entender o porquê que o ser humano age dessa forma. E é por isso que surgiu a teoria das organizações. A teoria das organizações tenta entender por que o ser humano se organiza dessa forma, né? Em família, em comunidades, em cidades, em tribos, em nações e em empresas e entre outros tipos de organizações possíveis. E aí surge, né, a teoria da administração nesse contexto. E, é claro, quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de administração, e é justamente por isso que a administração ela é tão abrangente que a gente precisa enfocar em áreas específicas, como, por exemplo, produção e operações, a gestão financeira, basicamente administração de marketing, de recursos humanos, e no nosso caso, aqui no caso da nossa disciplina, nós estamos falando da administração em tecnologias da informação. Eu vou falar bem rapidamente, tá? Então eu vou falar rápido aqui, justamente para a gente acelerar nesse assunto, ok? Beleza, se a gente vive em uma sociedade de organizações e precisamos fazer gerenciamento dessas tecnologias da informação, o que a gente tem que levar em consideração? Que nós, enquanto gestores, precisamos desenvolver algumas competências, algumas habilidades. Para cada nível que trabalhamos em uma dessas empresas, dessas organizações, há uma necessidade diferente de habilidades que nós precisamos. Quais são as três habilidades mais importantes para um gestor? Habilidades conceituais, habilidades humanas e habilidades técnicas. A habilidade técnica é o que você está desenvolvendo aqui no ensino superior. O manuseio é como fazer o trabalho, como fazer o código, como desenvolver o sistema, como desenvolver o software que vocês estão fazendo, como desenvolver algum API ou como desenvolver algum app, algo nesse contexto. Só que à medida que você se desenvolve na carreira profissional, você assume outras instâncias. Se a gente entender que toda organização pode ser classificada, pode ser dividida em três níveis: o institucional ou estratégico, o intermediário ou tático e o nível operacional, que também chamamos de execução, operação e tudo mais. Se você entender que em cada momento a gente trabalha numa dessas áreas dentro da organização, você sabe que na operação o que mais você precisa é habilidade técnica. Mas quando a gente começa a assumir cargos de gerência, mais importante você desenvolver habilidades de relacionamento com as pessoas, porque você vai liderar um grupo de pessoas. Mas quando a gente fala de nível institucional, ou seja, alta administração, nível estratégico, é importante a gente ter uma noção muito grande sobre abstrair ideias e ter essa neuroplasticidade para conseguir conduzir a organização e essas pessoas que estão abaixo de você na gestão. E como que a gente desenvolve essas competências? Primeiro, a gente precisa entender quais as competências que nós precisamos desenvolver. Então, nós temos aqui eu costumava chamar essas competências aqui de chá, né? Então, basicamente, eu chamava de chá essas competências, chá.
que quer dizer? Que garrancho, né, pessoal? Mas tá bom. Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Esse é o chá básico que a gente precisa levar em consideração. Esse conceito foi desenvolvido por um psicólogo organizacional chamado Steve Perry em 1997 e é utilizado até hoje. Mas por que é importante a gente levar em consideração o chá? Depois eu falo sobre o julgamento aqui com mais calma. Basicamente, o conhecimento está atrelado ao saber do ponto de vista de teoria. Nós estamos falando de conhecimento bruto, você saber aprender, saber dar continuidade, você conseguir aumentar a sua capacidade cognitiva. Nós estamos falando aqui de conhecimento. Quando falamos de habilidade, nós estamos falando do saber fazer, ou seja, colocar esse conhecimento na prática, ter uma visão global, resolver problemas, executar uma tarefa, executar a solução desses problemas. É neste conceito. E aí, é claro, né, a atitude ajuda a você a tomar iniciativa, executar uma tarefa. Essa tarefa vai te dar uma experiência, essa experiência te dá um conhecimento e esse conhecimento te dá uma nova atitude. Então, o chá ele é importante porque ele se torna um ciclo virtuoso no qual você, a cada atitude que você toma, gera uma experiência, gera um conhecimento e torna uma habilidade nova, uma habilidade com profundidade. E o julgamento? O julgamento está muito ligado ao nosso discernimento. Saber avaliar situações, saber conduzir os negócios, conduzir uma equipe de maneira assertiva, de maneira justa. E é claro, já que nós estamos falando nesse assunto, como que a gente empacota tudo isso? O professor Chiavenato, que é o livro que eu estou utilizando para a gente poder passar por esse assunto, ele diz que nós devemos somar essas forças, as competências e as habilidades. Porque essas habilidades, saber fazer, nós já entendemos que ela é desmembrada em 3 tipos de habilidades, sendo que a habilidade humana é importantíssima para quem vai assumir cargos de gestão. Então, ter conhecimento é ter conhecimento, habilidade para utilizá-lo, julgamento para aplicá-lo adequadamente, todas essas competências podem te ajudar a conseguir tomar melhores decisões. Nesse contexto, é atrelado justamente às suas habilidades, seu conhecimento e a sua atitude, saber fazer acontecer, está atrelado ao seu sucesso profissional enquanto profissional da tecnologia. Ok, mas quais são as habilidades que um gestor, qual é o papel então da gestão nesse contexto? A gestão tem papéis muito importantes. Nós dividimos aqui em 10 papéis, são 10 papéis. Esses 10 papéis são agrupados em áreas diferentes. Então, 3 papéis do administrador, do gestor, está ligado às habilidades interpessoais que você deve exercer. Tá? 3 habilidades estão ligadas à capacidade que você tem de adquirir informação e transmitir informação. E 4 habilidades estão ligadas exatamente à sua capacidade de tomar decisões. Então, nós temos aqui a habilidade de representação. No fim das contas, você vai representar a empresa. A habilidade de liderança, você vai ter que motivar, treinar, aconselhar as pessoas. A habilidade de ligação, ou seja, você é uma habilidade de criar pontes. É nesse momento que você cria pontes para ajudar outras pessoas a resolver seus problemas. Nós temos a habilidade de monitoração ou de controle, tá? É gerenciamento bruto aqui. Então, você manda, recebe informações, lê revista. Nesse momento, você analisa cenários, você olha o que está acontecendo na organização como um todo. Você dissemina essa informação para as pessoas de interesse através de um WhatsApp, através de e-mail, através de um chamado, através de uma ligação, através de uma conversa de corredor de empresa. E você também pode se tornar o porta-voz dessa informação, dessa organização, dessa empresa, no qual você pode representá-la em ambientes fora da organização. Você empreende, já é um papel totalmente ligado ao fator de decisão. Então você pode empreender, iniciar projetos, tomar iniciativa, promover inovação, promover mudanças dentro da organização.
Você também resolve conflitos, você é intermediador. Conflitos no sentido de conflitos pessoais, problemas que surgem na organização, gestão de crise e por aí vai. Alocação de recursos, então você decide onde o dinheiro vai ser alocado, que tipo de equipamento vai ser substituído. E você também tem um papel de negociador e negociadora nesse contexto. Tá? Esses são os 10 papéis de um gestor eficaz, de acordo com o professor Chiavenato. É claro, esses papéis, no fim das contas, a gente pode entender de que forma? Como que o administrador interage com as pessoas, representando, liderando e construindo pontes, né? Fazendo ligação. Como que o administrador intercambia e processa informação, ou seja, você estuda, monitora, olha, vê relatório, análise, diagnóstico, dissemina e representa a organização. E os papéis decisórios estão ligados a como você utiliza essas informações nas suas decisões, ou seja, quando isso se torna ação, que é o mais importante na gestão. Tudo vira ação. Então aqui você empreende, soluciona conflitos, decide sobre o futuro dos recursos da organização e negocia para tirar vantagem em cima de tudo isso. Beleza? Agora, é claro, tudo que a gente sabe sobre gestão, tudo que nós sabemos sobre administração e gestão foi construído ao longo de muitos anos. Então nós levamos em consideração que a administração ela tem várias abordagens teóricas, mas que essas abordagens teóricas em conjunto transformam tudo que nós sabemos sobre administração de empresas neste momento. Então, para isso é muito importante levarmos em consideração o quê? O quê? Que a administração é um aprendizado contínuo. O que nós vimos até agora? Nós sabemos que para ser um bom gestor são necessárias algumas habilidades. Para ser um bom gestor são necessárias algumas competências. E essas competências são conhecimento, habilidade e atitude. Aqui está escrito perspectiva, mas é a habilidade, tá? E a atitude. Tá? O julgamento é o discernimento. Nós sabemos que temos 3 tipos de papéis possíveis. E esses 3 tipos de papéis possíveis é um agrupamento de outros 10 papéis. Então, existem os papéis interpessoais, que são os de relacionamento, os informacionais, que é de conhecimento, e os decisoriais, que são de ação. Tá? Então, aqui estão os 10 princípios. Mas beleza, a pergunta, o que é gestão? O que é administração? A gente entende que a administração é um processo contínuo de tomar boas decisões. Eu vou até escrever aqui, ó, decisões. Que garrancho. É isso daqui que se representa a administração. Decisões. E para tomar essas melhores decisões, nós temos que levar em consideração o quê? Temos que saber planejar, temos que saber alocar pessoas e recursos através da organização da empresa, temos que saber dirigir, ou seja, liderar essas pessoas e monitorar o desempenho de cada uma delas. Então, essas decisões e ações sempre são sobre pessoas, competências, recursos, justamente para atingir esses objetivos atrelados ao planejamento. Então, os objetivos sempre vêm quando planejamos. Queremos aumentar vendas, queremos fazer um upgrade no nosso sistema. Tudo isso são metas. Metas que têm um objetivo. O objetivo é fazer melhorias na empresa e tudo mais. Então, é para isso que serve a administração. E quais são os conceitos fundamentais, né, da administração? Nós temos que saber planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a premissa básica que nós vamos estudar durante o bimestre. Então, basicamente, o que a gente entende sobre a administração? Que a administração ocorre exclusivamente dentro das organizações, e sim, a família é um tipo de organização, ela é mais primitiva, mais rudimentar, mas a família é um tipo de organização. Gerenciar ou administrar requer fazer coisas através das pessoas, ou seja, você vai precisar de pessoas, você não consegue fazer gestão sozinho. Outra coisa importante é que a administração requer que você tenha pensamento sistêmico, ou seja, você tem que lidar simultaneamente com situações múltiplas e complexas e juntar todo o conhecimento que você tem, que outras pessoas têm para poder resolver problemas. E requer conceitos e ação, é juntar teoria e prática e fazer acontecer. Então você aprende e já tenta aplicar. A administração basicamente é isso, é pegar situações concretas, abstratas e transformar elas em tangíveis e concretas. Tá?
É basicamente isso. A gestão, a administração, também ela é vista muitas vezes como arte. É muito curioso, porque a administração, ela é uma disciplina aplicada que vem da economia, que por sua vez vem da ciência política, que por sua vez vem da filosofia. Então, a administração, a arte de ter negócios, vira ciência no século XX. Ela se torna sistematizada, metódica, levando em consideração fatos, evidências e lógica a partir do século XX. Mas, ainda assim, ela é vista como uma forma muito intuitiva, criativa, inovadora, que depende muito da atitude da pessoa. Por isso que ela é tratada como arte. Mas ela também é vista como uma técnica. Ou seja, eu não só entendo a administração como ciência, eu só estudo ela, mas eu também consigo fazer uma aplicação prática da metodologia que a gente desenvolve a partir dela. Um exemplo muito simples é a metodologia do Scrum, que vocês estudam em uma disciplina específica. É uma técnica que virou teoria, porque a técnica funcionou tão bem, ela era uma prática utilizada dentro das organizações. O próprio Scrum, como método de produtividade, sendo utilizado principalmente no FBI, em agências de inteligência dos Estados Unidos, era uma prática que se tornou uma abordagem teórica sobre como resolver conflitos, ou resolver problemas, ou resolver tarefas de maneira muito mais rápida. Né? Então a gente percebe que todo ambiente organizacional se torna um ambiente de aprendizagem e de criação de teorias. Aquela dicotomia que fala assim, na teoria uma coisa, na prática outra, são pessoas que de fato não conhecem nem a teoria o suficiente para saber como que ela é praticada. O sistema Toyota de produção, o modelo do Lean Manufacturing, tudo isso foi criado dentro de organizações. Tá? Essa forma totalmente nova, esses modelos novos de negócio que nós estudamos hoje, falamos de startup, tudo isso surgiu de empresas de tecnologia. Então, toda a teoria que nós sabemos de administração veio da prática e não é o contrário. A gente cria a teoria e depois tenta praticar. É muito diferente o método científico dentro da administração nesse contexto. Tá? E é justamente neste momento que eu reforço para vocês essa máxima, né? Como que a gente coloca então essa teoria da prática, já sabendo que ela veio de uma prática? Bom, existem várias abordagens. Em cada momento da história do capitalismo e da história das nossas empresas, a gente teve uma abordagem nova para conduzir os negócios. Hoje a gente fala só de inovação. Nos últimos 20 anos, a bola da vez é a inovação. Temos que rever os modelos de negócio. Talvez essa é a moda entre as abordagens da administração de hoje. Mas, na verdade, ao longo da história, várias formas de pensar a administração surgiram. Então, nós temos teorias que abordavam a estrutura das empresas, teve teorias que abordavam as pessoas, os comportamentos, as relações, teve teoria que abordava o ambiente interno da organização, externo da organização. Tem abordagens que o foco é na tecnologia, e cada uma dessas teorias tem os principais enfoques. Então, por exemplo, a administração científica, que foi a primeira a surgir como batendo assim, como o pontapé inicial para tratar a administração e a gestão de empresas e negócios como ciência. O foco dela era na tarefa, era na produtividade. A ideia de você medir quanto tempo uma pessoa leva para fazer uma tarefa é um método científico da administração, é claro. Né? E cada uma dessas teorias que nós vamos estudar aí nas 4 próximas aulas é sobre esse assunto. Tá? Essas teorias, cada uma com a sua abordagem, elas foram construídas ao longo dos anos. Então, nós temos desde 1903 a construção da administração científica, e aí da década de 90 para cá, nós falamos das novas abordagens. Por que eu coloco década de 90 para cá? Porque nos anos 2000 teve ali o boom das startups novamente, mas startup existe desde a década de 50, então não dá para falar de startup é um assunto tão recente assim. Mas em 1990 é quando a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, ela tem assim, ela é potencializada.
Então, todas as características da quarta revolução industrial existem desde antes, desde o começo ali dos anos 70, 80, tá? Mas nos anos 90, o que que acontece? Os computadores domésticos ganham popularidade e eles são democratizados. Nós estamos falando também da internet, que foi democratizada, foi aberta ao público na década de 90. Nós estamos falando aí de vários componentes eletrônicos, inteligência artificial que surgiu, robótica, genética. A ciência avançou como um todo na década de 90. Então, nós estamos falando aqui de novas abordagens, pensando na administração de redes, pensando na transformação digital, pensando na globalização de negócios. Então, é por isso que da década de 90 existem várias abordagens soltas e a gente vai focando uma por uma conforme a gente vai desenrolando a disciplina. Outra coisa muito importante é que a organização ela tem que levar em consideração todas essas abordagens, principalmente o que funcionou em cada uma delas. Por quê? Porque a organização ela envolve as pessoas, essas pessoas executam tarefas, essas tarefas muitas vezes requerem tecnologia, essas tarefas muitas vezes ou ajuda as empresas a serem mais competitivas ou atrapalham, ainda mais se for tecnologia defasada. Mas essa tecnologia depende de uma estrutura, senão eu não consigo adquirir ou renovar. Essa estrutura depende das pessoas que formam este ambiente que, no fim das contas, é tudo interligado, tá? Então, o que a gente espera ao estudar gestão, administração? A gente espera entender essas mudanças, porque essas mudanças estão cada vez mais rápidas, o crescimento das organizações é cada vez mais veloz e essas atividades exigem pessoas com competências totalmente diversas. Exige que você seja um generalista, né, ao mesmo tempo que você seja especialista em algum assunto. É aquela máxima do profissional T. Você ter vários conhecimentos de maneira horizontal, ou seja, ser um generalista, ser um pato, né, saber nadar, voar e andar, mas em algum momento da sua carreira profissional você tem que ser especialista em um assunto mesmo e sem abandonar esse generalismo, esse conhecimento mais abrangente e sistêmico. Então, basicamente, o que a gente espera? Que as empresas sejam cada vez mais difíceis de trabalhar, né? Que elas cresçam cada vez mais, que a concorrência fique cada vez mais forte, que a tecnologia ela muda e ela seja sofisticada cada vez mais e às vezes a gente não consegue acompanhar. Muito provavelmente vocês viram a movimentação que tem acontecido com algumas empresas de tecnologia. A Microsoft perdeu o valor de mercado, a IBM perdeu o valor de mercado, justamente porque elas, principalmente a IBM, né, que presta serviço para grandes corporações financeiras, bancos que usam COBOL na sua linguagem de programação. E nós estamos vendo aí o Cloud AI, que é uma ferramenta maravilhosa para vocês que são profissionais da programação. Então a gente tem que levar em consideração que a indústria 4.0 trouxe muito forte a transformação digital e as organizações tendem a não ser iguais por muito tempo, né? Então elas mudam cada vez mais rápidas. Então nesse contexto a gente entende que a gente era de uma sociedade industrial, passamos por uma sociedade de informação e hoje uma sociedade de conhecimento. Então, a inovação e a mudança é o que caracteriza essa transformação de sociedade industrial para a sociedade de informação. As tecnologias que eram mais simplificadas hoje são mais sofisticadas. A economia que o foco era muito local, microeconômico, mentira. Hoje, a guerra do Irã, por exemplo, influencia muito nas nossas decisões aqui no país. Ou qualquer situação que aconteça no mundo afora, uma catástrofe ambiental, pode ter uma consequência mais sistêmica. Então a gente percebe que houve sim grandes migrações da década de 90 para cá, houve muitas mudanças, sim. Tá? E como que a gente leva em consideração esse contexto para o futuro? A gente tem que levar em consideração que as mudanças serão rápidas e inesperadas, que sim, vivemos uma sociedade de organizações, mas que devemos buscar sustentabilidade dos negócios, sofisticação das tecnologias, competitividade e, no fim, é claro, lucro em todas as nossas decisões organizacionais. Se não for lucro, são vantagens, tá? Melhor dizendo. Em resumo, a administração ela requer algumas tarefas específicas,
como definir objetivos, planejar, organizar, dirigir, liderar, controlar, oferecer resultados. Que a administração ela é dividida em áreas específicas, tá? Recursos humanos, produção, marketing, finanças e agora tecnologia. Devemos levar em consideração que a administração ela ocorre exclusivamente dentro das organizações e a família é uma organização, então a gente tem que administrar também o nosso lar. Que a administração, né, dentro das organizações, mudanças vão acontecer de maneira cada vez mais rápida e inesperada, então requer um profissional que toma decisão cada vez mais rápidas também. E que as abordagens da administração, cada uma delas foca em uma área, né? Então, a teoria científica é nas tarefas, a neoclássica, a clássica, a burocrática, a estruturalista focam nas estruturas, as relações humanas, comportamento, desenvolvimento organizacional focam nas pessoas e assim vai. A gente vai estudar cada uma delas com mais calma na sequência. Pessoal, essa é a nossa aula 2, parte 1. Eu vejo vocês no próximo vídeo e qualquer dúvida, mandem e-mail.